Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we're gonna go to our lesson number 171. Let's go! In today's class, you are going to learn how to use the superlative form of long adjectives. For that, I will play the audio, and you have to pay close attention because I'm gonna come back later to give you the explanation. Let's go! A coffee table can change the look of your living room. There are many styles, sizes, and colors to choose from. The most popular coffee tables are made of wood because they look elegant and last a long time. However, glass tables are the most modern and stylish. They are also easy to clean, but they can be fragile. If you want to spend less money, plastic coffee tables are the least expensive, but they are not very durable. In terms of size, round tables are the most practical for small spaces, while large square tables are the most comfortable for bigger living rooms. When choosing a table, think about what you need. Do you want the most beautiful table or the least complicated one to move? Make sure it matches your style. E na aula de hoje nós estaremos aprendendo o uso do superlativo com os adjetivos em inglês. O superlativo, a forma superlativa dos adjetivos, é uma forma irmã da forma comparativa dos adjetivos que estudamos há uma semana atrás, mais ou menos, há um pouco mais de 8 dias atrás. Tudo bem? O caso superlativo, ou a forma superlativa dos adjetivos, é a forma em que nós colocamos esse adjetivo, essa coisa, essa pessoa, essa situação, aquilo que nós estamos falando, na primeira posição daquilo que nós estamos falando. Quando eu falo que essa é a maior casa do mundo, o que eu estou dizendo é que essa casa é a maior, ou seja, está em primeiro lugar. Não existe nenhuma casa que seja maior do que ela. Ou seja, eu estou comparando essa casa com todas as outras casas do mundo, porém, eu não estou diretamente comparando com todas as casas do mundo. Estou dizendo que é apenas a maior e é isso. Ponto final. O caso superlativo é usado justamente nesses casos, em que nós utilizamos essas comparações que tem mais de duas comparações, para falar a verdade, ou outras coisas que nós estamos comparando e queremos colocar realmente nessa primeira posição. Para isso, esse texto aqui fala sobre coffee tables, mesinhas de centro, que são aquelas mesas de centro que ficam no centro da sala. A coffee table can change the look of your living room. Ela pode mudar a forma como você olha a sua sala. Elas têm muitos estilos, tamanhos e cores para que você possa escolher. The most popular coffee tables, ou seja, as mesinhas de centro mais populares. Ou seja, não existem outras mesinhas de centro que são mais populares do que essas. Essas quais? Made of wood. Essas que são feitas de madeira, porque elas são elegantes e elas last. Last, que aqui está como um verbo que significa durar, não último ou última, como nós já estudamos. Nesse caso aqui, o last significa durar. Também é um verbo. Elas duram um período maior de tempo. Entretanto, as mesas que são de vidro são as mais modernas e estilosas. Elas são fáceis de limpar, mas elas também podem ser frágeis. Se você quiser gastar menos dinheiro, plastic coffee tables, as que são de plástico, são the least expensive, são as menos caras. Ou seja, não existem outras mesinhas de centro que são mais baratas do que essas. Elas são as menos caras mesinhas de centro. But they are not very durable. Elas não são tão duráveis. In terms of, quando nós falamos de, nos termos de, na tradução literal, mas podemos interpretar quando nós falamos de tamanho, round tables, ou seja, as mesinhas que são redondas, são circulares, são as mais práticas para espaços pequenos, ou seja, são as mais práticas. Outros tipos de mesa não são mais práticas do que essa. Essas são as mais práticas. Enquanto large square tables, ou seja, as quadradas, são as mais confortáveis para salas que são maiores. Quando você for escolher uma mesa, pense no que você precisa. Você quer a mais bonita ou a menos complicada para mover? Make sure, ou seja, dê um double check, tenha certeza se isso vai de encontro ao seu estilo. Nesse texto, nós temos adjetivos sendo utilizados depois do the most, depois do the least.
esses adjetivos na aula de hoje são adjetivos longos. A gente já trabalhou essa questão dos adjetivos que são curtos e longos, e aqui nós temos adjetivos que são longos, tem 3 ou mais sílabas. Tudo bem? The most popular, o mais popular, a mais popular, os mais populares, as mais populares. Esse the aqui, que significa o, a, os, as, most, mais, least, que significa menos, e depois nós temos os adjetivos. Nós estamos comparando? Estamos comparando, mas não é qualquer comparação. É uma comparação que, se tivesse o pódio, com certeza estaria na primeira posição. Ou seja, não existe nada que é maior, mais caro, mais popular, mais prático, mais qualquer coisa do que aquilo que nós estamos colocando aqui na primeira posição. Vamos ver alguns outros adjetivos que têm essa forma do superlativo, que vai para esse superlativo, mas que nós não utilizamos o the most e the least. Nós temos aqui 4 que são irregulares. Nós temos aqui o good, que fica best, bad, que fica worst, far, que fica farthest ou furthest. Bom, melhor. Ruim, pior. Longe, mais distante. Esses adjetivos aqui, eles são adjetivos curtos. E os adjetivos curtos possuem algumas regras que nós iremos comentar nas próximas 4 aulas. Ou seja, durante essa semana de número 25, nós iremos comentar sobre o caso superlativo dos adjetivos também curtos. Na aula de hoje, esse caso irregular, e também com os adjetivos que são longos. Com os adjetivos longos, nós iremos utilizar o the most ou the least, mas com todos os adjetivos, nós iremos utilizar o the, o, a, os, as. Temos aqui os exemplos. The best memory I have, a melhor memória que eu tenho. The farthest restaurant we've been, o restaurante mais longe que nós já estivemos. We've been to is 50 kilometers away. Está aqui a 50 quilômetros de distância. Quando nós utilizamos possessivos, adjetivos possessivos, nós não utilizamos o the. Our worst decision, nossa pior decisão. Não houve uma decisão pior do que essa. His furthest goal, o objetivo mais distante dele. Ou seja, não existe outro objetivo mais distante do que esse. Quando nós utilizamos os adjetivos possessivos em inglês, nós não utilizamos o artigo the. Da mesma forma que quando eu falo o meu carro, eu não vou falar the my car, eu vou apenas falar my car. Nós utilizamos o the sempre quando nós utilizamos os adjetivos no formato superlativo, porém não quando nós temos um adjetivo possessivo ou nós temos o caso possessivo. Vou mostrar daqui a 2 slides. Vamos para as próximas sentenças. His most common mistake, o erro mais comum dele. Their least favorite station, a estação menos favorita deles ou delas. My most important item, o item mais importante, ou o meu item mais importante. Our least busy time, nosso horário menos ocupado. O que nós temos aqui é o erro mais comum dele, a estação menos favorita deles ou delas, mas nós não iremos utilizar o artigo the, porque nós temos aqui um possessivo. Se for o caso possessivo, como aqui, Daniel's most valuable possession, a posse mais valiosa de Daniel. Karina's and Josh's least favorite chore, a tarefa menos favorita de Karina e de Josh. Ou Pam's most exciting day, o dia mais feliz, mais interessante, mais legal de Pam. Tina's least favorite time of the year, o período do ano menos favorito de Tina. Quando nós temos possessivo, adjetivo possessivo, caso possessivo, nós não iremos utilizar esse the para dizer que é o mais, o menos, alguma coisa. Tudo bem? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.